Demi Lovato, Winston Churchill, Mariah Carey, Mel Gibson. O que será que eles têm em comum? Vocês sabem? Pois é, todos eles possuem o transtorno de personalidade bipolar. Todos eles sofrem de bipolaridade. E aqui hoje, de forma bem breve, rápida, né, e de forma bem compacta, eu vou mostrar o que é esse transtorno e dar algumas dicas para vocês. Então vamos lá? Olá, bem-vindo ao Minuto Terapêutico 7. Meu nome é Gleicia Amorim, eu sou terapeuta holística e cognitivo-comportamental. E hoje eu venho abordar um tema, né, da nossa campanha do nosso Setembro Amarelo, que é o transtorno de personalidade bipolar. Bem, gente, esse transtorno de personalidade bipolar, ele não é muito fácil de ser diagnosticado, porque algumas características dele englobam também o transtorno de personalidade borderline que eu comentei no vídeo anterior, né? Mas eu vou tentar aqui, através de exemplos, né, de clientes meus, falar um pouquinho e tentar explanar para vocês entenderem de uma forma breve, objetiva e simples como é que funciona a cabeça de quem possui esse tipo de transtorno, tá? Bem, eu tinha uma cliente, né, de aproximadamente 35 anos, que era uma pessoa que tinha vários pensamentos de morte, vários pensamentos suicidas, uma pessoa que vivia muito angustiada, uma pessoa que tinha muito aperto no peito, tinha extrema irritabilidade, enfim. E puxando, né, a anamnese dela, o diagnóstico dela, no atendimento inicial, para fazer, aliás, esse diagnóstico juntamente com um profissional, como um colega de campo, um psiquiatra e uma psicóloga junto, que é muito importante dentro de qualquer tratamento ter essa trilogia, né? Um bom psiquiatra, uma boa psicóloga e uma boa terapeuta, os três, essa trilogia falando a mesma língua, né? Isso, na maioria dos casos, é de 80% a 90% de sucesso, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né? Então é muito importante ressaltar isso para vocês, para quem conhece alguém, né, que tem algum tipo de transtorno que nós vamos estar falando aqui nessa campanha do Setembro Amarelo, para poder indicar, né, e acompanhar isso de perto. Bem, então eu não vou falar nomes aqui, né, mas eu vou colocar um personagem aleatório, tá? Vou usar o nome de Mônica. Então, conheci a Mônica, né, com seus 35 anos de idade, uma pessoa que tinha esse certo problema, né, de pensamentos de morte, pensamentos suicidas, né, uma pessoa que tinha muito esse aperto no peito, essa irritabilidade. E aí, durante uma consulta, fazendo uma anamnese, né, aos 20 anos de idade, ela começou a fazer uma faculdade de Ciências da Comunicação, né, e o que acontece? Ela começou a se sentir, no momento, assim, no primeiro instante, foi super motivada e, sabe, aquela vontade, aquela garra, né, de começar a fazer a faculdade. Começou a fazer a faculdade e, de repente, na metade do ano, ela já não queria mais, ela já não gostava mais, tudo ela criticava, tudo ela arrumava um defeito. E aí ela decidiu trancar a faculdade, e trancando a faculdade, como ela é uma pessoa autodidata, ela resolveu abrir a sua própria empresa. Então ela abriu a própria empresa, uma microempresa no momento, né? E ela começou a trabalhar com desenvolvimento de software, ela começou a trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, enfim, bombou, né? Ela teve uma crescente muito rápida, né, porque era uma pessoa que trabalhava de 16 a 18 horas por dia, dormia-se super pouco, né? Eu até anotei aqui algumas observações para poder falar com vocês. E ela prosperou, né? Só que ela não tinha cansaço, porque quanto mais ela fazia, mais ela queria. Então, mais ela estava motivada, mais ela estava
empenhada naquilo e ela estava esquecendo do físico dela e do mental. E o que acontece, né? Que é difícil de diagnosticar, que é assim, é muito relativo nós falarmos, deixa eu deixar minhas fichinhas aqui para me explicar melhor. É muito relativo nós falarmos assim, o humor, né? O que é o humor? O humor é estar alegre ou estar triste? Não, é bem mais complexo do que isso, né? Existem vamos imaginar assim, o humor sendo uma árvore. Então existem várias ramificações do humor, né? E juntamente com o humor existe a faixa de sensibilidade. Então no humor nós temos aí a energia física e mental, né? E abaixo disso nós temos o quê? O da sensibilidade, que é a nossa dor e o nosso prazer. E dentro dessa linha tênue, que eu havia comentado de humor, temos o lado positivo e o lado negativo, né? Magnitude alta e depressão. Então, o que acontece? Nessa magnitude alta, nós temos a nossa energia física e a nossa mental, né? E na depressão, nós temos uma diminuição dessa energia e dos prazeres, que essa energia nos movimenta, né? Então, o que acontece? E no final dessa linha tênue, nós temos o quê? As explosões de agressividade, né? Por quê? O que acontece, gente? Sensibilidade e o prazer. Quando a pessoa começa já a ver tudo preto e branco, já não vê mais graça em nada, tá extremamente desmotivada, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu acredito, já aconteceu isso comigo, inclusive, e que eu acredito que vocês com certeza conhecem alguém que tem esse tipo de padrão, tá? Isso não significa, deixar muito bem claro, isso não significa que essa pessoa tenha transtorno de personalidade bipolar, que ela seja um bipolar. Não, eu vou dar um exemplo aqui de uma característica a mais que o bipolar tem. Então vamos lá, né? É uma pessoa muito rápida em pensamentos, né? Ideias, mas o que acontece? Tão rápido a linha de raciocínio, o pensamento, que o que acontece? Ela pensa rápido, aí ela vai agir em cima daquilo que ela pensou, aí no meio desse percurso de ela colocar a ação em cima disso, ela já pensa em outra coisa e já estende mais um pouquinho isso daí, e o pensamento fica rápido, aí ela já pensa em outra coisa e vai agir em cima daquela outra coisa. Aí ela lembra que ela não tinha terminado aquele raciocínio ou aquilo que ela estava fazendo, aquela ação decorrente ao raciocínio inicial, volta novamente. Daqui a pouco ela voltou, ela começa de novo com um terceiro raciocínio, e assim vira uma bola de neve. E assim essa pessoa ela não consegue seguir uma linha reta de raciocínio e conclusão e ação daquilo, né? Não tem aquele pensamento, aquela ação e aquele comportamento decorrente ao primeiro raciocínio. Então, sempre fica muito confuso. Por ter um raciocínio muito rápido, essa pessoa ela tá sempre muito confusa, ela fica com muita... Eu e as fichinhas, né, gente? Ela fica com essa aceleração, né? E ela não consegue, ela não dá conta daquilo. Por quê? Porque ela começa a fazer uma coisa, ela não termina de fazer aquela coisa, ela volta, começa a fazer aquela outra situação, aquele outro negócio, aquela outra ideia, também não dá conta, e isso gera uma frustração muito grande. E gerando esta frustração veio o quê? Veio os pensamentos ruins, de incapacidade, de inferioridade, sendo que é totalmente ao contrário, né? E daí onde vem o quê? A bipolaridade. Porque ou ela entra num estado de depressão muito grande, ou ela tem o quê? Exatamente as explosões de raiva. Então ela explode com tudo, com todos, ela não tem paciência, pede para alguém fazer alguma coisa, aquela pessoa tá fazendo no tempo dela, como ela tem um raciocínio um pouco mais rápido, o que acontece? Ela vai lá e pega para fazer novamente, não deixa ninguém concluir, e isso vai gerando um desconforto ao redor dela também muito grande, que nesse caso são os familiares, né?
Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela não tem freio, né? Ela acaba não tendo freio e essa impulsividade, ela acaba atrelando a sexo, né? Acaba sendo uma pessoa muito compulsiva por sexo, droga, álcool, compra, jogo, comida. Isso são alguns exemplos, né? Que o bipolar também tem, né? Então é tudo em excesso. Ou ela não come, ou ela não faz absolutamente nada, ou ela perde a libido, ou ela faz tudo em excesso, né? Então, é muito, eu ressalto aqui, importante se ter um tratamento efetivo e funcional para a pessoa que tem esse tipo de transtorno, como outros transtornos também, né? É muito comum isso acontecer, muito comum. E a maioria das pessoas nem sabem que elas têm esse tipo de transtorno, que desenvolveram esse tipo de transtorno, né? Então, por isso que eu sempre oriento a pessoa, né? Logo de cara, quando eu vou atender alguma cliente, e eu faço essa anamnese inicial, quando eu vejo que é uma coisa um pouco mais além do que a holística, né, ou do que o cognitivo comportamental possa ir com as minhas metodologias de exercícios, enfim, como do borderline, por exemplo. Uma pessoa está querendo exteriorizar a dor, só para pegar o gancho do vídeo passado. Uma pessoa está tentando exteriorizar a dor dela e ela não consegue, ela quer se mutilar, pega gelo seco nas mãos e aperta, ela vai sentir a dor nas mãos e ela não vai estar se mutilando, né? Então, esses tipos de exercícios, cada um dentro do seu padrão de transtorno, é muito eficaz, né? Na maioria dos casos, de 80% a 90% é muito eficaz. Então, eu sempre oriento a pessoa a estar procurando um psiquiatra, né? E se ela faz uso de medicamentos, se esse medicamento está de acordo, se precisa fazer essa troca, se precisa aumentar a dosagem e depois realmente voltar para a terapia, tanto com o psicólogo e a terapeuta em si, né? Ou o terapeuta em si, para poder ajustar o plano terapêutico dessa pessoa, né? Então, isso realmente é muito importante. Eu espero poder ter ajudado vocês com essa breve explicação, né? Eu tentei ser o mais enxuta possível e não prolixa em relação a esse transtorno de personalidade. E eu vou pedir para vocês, mais uma vez, que vocês curtam. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com quem precisa, para que esse vídeo possa chegar de forma gratuita às pessoas que realmente sentem essa necessidade, não sabem como diagnosticar isso, como procurar ajuda, né? Curta as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque sempre que eu for tá postando vídeos, o YouTube vai dar um jeito de informar vocês, vai estar informando que tem vídeo novo no nosso canal. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez por esse tempinho que vocês se deram a essa campanha, né, do Setembro Amarelo e ao nosso espaço do Minuto Terapêutico. E fica aqui o meu beijo grande, o meu abraço a todos vocês. Muito obrigada, gratidão.